Amém. Glória a Deus. Tá bom o som? Glória. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quem esteve aqui hoje de manhã foi abençoado, bebeu o vinho novo da alegria de Deus. E a palavra de Deus, ela tem uma finalidade que eu falei ontem para um... Eu esqueci quem foi o evangelista que eu falei ontem, lá no Leblon. Eu disse, o que eu amo a palavra de Deus é que ela tem uma finalidade muito boa. Ou ela atrai você a exercer, a viver e a praticá-la de fato e de verdade, ou ela o expulsa a você viver a tua prática lá fora sem servir a Cristo. Ele tomou um susto. Por quê? Ele disse, porque a Bíblia disse que quem é limpo, limpe-se mais ainda, e quem é sujo, suje-se mais ainda. E a palavra tem esse poder. Tem pessoas que dizem, eu não vou ficar aqui, que ali, toda vez que eu vou, é só foca na minha ferida. Eu digo, algumas feridas, para serem tratadas, saradas, elas têm que ser machucadas. Eu sou do sertão pernambucano, e lá se cria ovinocultura e cabrinocultura, e a ferida do bode, para ela ser curada, você tem que raspar primeiro, e dói muito para raspar, o bode berra, e você raspando, tirando tudo que é infecção, sem anestesia nenhuma, para depois você aplicar o produto para que venha sarar a sua ferida. E quando nós chegamos no reino de Deus, como bodes, perdidos aí no mundo, Deus nos resgata, trata-nos, e de repente a gente está uma ovelhinha bem dócil, bem saudável, e a ovelha não, você pega, deita ela, não precisa amarrar, basta pôr o joelho assim em cima dela, e você vai tirando, ela deixa você tirar devagarinho as feridas, os bichos que tem na ferida, e o bode é comida de bicho, né, Vaza? E a ovelha não é comida de bicho, como diz o pastor Rinaldo. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder. Ela tem essa força de exercer autoridade sobre a vida da humanidade, de uma forma positiva, resgatando para Deus, de uma forma, eu não diria negativa, mas de uma forma de justiça, excluindo aqueles que não querem ficar. Deus não faz acepção de pessoas, mas na medicina, o médico, quando vai fazer uma cirurgia de risco, que a pessoa está inconsciente, ele chama alguém da família para autorizar. Ele não trata de ninguém sem o consentimento de uma autoridade. Ele não vai tratar da tua vida se você não der autoridade a Cristo de mexer na área da tua vida, de sarar a tua vida, de curar a tua vida, transformar a tua vida. Como na medicina, o médico, para eu fazer a cirurgia da minha esposa, o médico assina aqui para mim. Você é a autoridade máxima sobre ela na tua casa? Assina aqui. Se responsabilizando. Um termo de responsabilidade, dizendo, pode mexer. Eu nunca vou na justiça reclamar daquele médico, porque eu autorizei ele a fazer aquilo que ele queria fazer, e hoje Deus abençoou. João capítulo 2. Quem teve de manhã bebeu muito vinho, foi para casa abençoado, vamos continuar bebendo vinho esta noite. João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 11. Vamos produzir o vinho novo, como o pastor falou, o bom vinho. O bom vinho foi pregado de manhã, eu saí daqui com as costas doendo, chicoteado. Parece que o vinho derramava nas minhas feridas, e eu fiquei preocupado, refleti muito. E, meu Deus, a gente erra demais nessa vida, e Deus vem corrigir de uma forma maravilhosa, de uma forma exemplar, esplendora, para que nós venhamos tomar consciência dos nossos erros. E a palavra de Deus tem esse poder. João capítulo 2, versículo 1 em diante, eu irei ler. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher, o que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para suas purificações, e cada uma levava 2 ou 3 letradas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas.
e encheram até em cima. Então lhe disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, e logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo o que houvera sido feito, disse: bem sabeis os serventes, disse aos serventes que tinham tirado a água, e disse ao noivo: todos põem primeiro o vinho inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este foi o primeiro sinal miraculoso que Jesus realizou em Canaã da Galileia. Assim revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós bendizemos o teu santo nome, nós glorificamos o teu santo nome. Nós estamos falando de vinho, Deus santo e querido, que na tipologia bíblica simboliza alegria. Nós estamos falando de algo que o Senhor usou como símbolo para fazermos aliança conosco, através do cálice, Senhor amado, da ceia do Senhor. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje nós vamos falar de casamento, de família, nós vamos falar de filhos, de vários assuntos. Que o Espírito Santo nos coloque na nossa mente aquilo que havemos de falar, para que a revelação da tua palavra seja por completa para o teu povo, para que a edificação da tua casa, para que os teus santos saiam daqui edificados pelo teu poder, para que a tua palavra venha surtir efeito, para que a tua palavra venha produzir em nós, Senhor amado, o verdadeiro vinho, Pai Celestial. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. De manhã falamos de vinho a manhã inteira, o vinho novo, alegria nova, a preservação do vinho no casamento. E para que nós venhamos entender, quem não teve aqui domingo pela manhã, que ouviu a ministração, uma bênção, uma maravilha, Jesus transformou esta água em vinho num casamento judeu. Num casamento de outrora, ele foi convidado a fazer parte. Num casamento em que convidaram ele, sua mãe e seus discípulos, 5 dos discípulos estavam ali. A tradição judaica, o casamento durava 7 dias. Era uma festa muito grande, era uma festa muito longa. E o pastor deu uma pincelada aqui, como é um casamento, como são os convidados, como são a festa. Eu não tive o privilégio de ter uma festa como essa, mas eu tive o privilégio de participar de uma igreja em que eu me casei sem nenhuma condição financeira abençoada, e eles fizeram tudo. Eles me abençoaram com bolo, fizeram salgadinhos, e um me emprestava terno, outro me emprestava sapato, eu aluguei um vestido, e foi uma bênção no casamento. Foi bonito no casamento. A irmã Joana, que considerava minha mãe, minha vizinha, ela foi lá me representando, ela fez um discurso de 40 minutos no meu casamento, e ela disse que eu sou mais do que o pastor, e finalmente quando vi a fita, quem é essa aí? É tua mãe? Eu falei, não, mas essa mulher gosta muito de você, porque para falar isso tudo de você, ela tinha que ter convivido contigo. Todo mundo falava isso. E o nosso casamento aqui dura só um dia. Lá durava 7 dias. Por isso que a separação hoje, na nossa região, ela é muito rápida. Hoje as leis facilitam o divórcio. Hoje está mais fácil se divorciar do que casar. Para correr os papéis para o casamento são 30 dias. Para correr os papéis para o divórcio, em 14 dias você já tem toda a papelada pronta. Em menos de 30 dias, você não consegue fazer com que, como diz no Pernambuco, dar os nomes. Lá no sertão fala, vamos dar os nomes para casar. Coloca os nomes para correr, para ver se está tudo limpo, se não tem bigamia no meio, se não já foi casado, se tem pensão alimentícia que paga ou deixou de pagar. Tudo isso é 30 dias. Mas para se divorciar, em 14 dias, tu consegue toda a papelada pronta, assina, vai embora, separou. Satanás tem feito estratégias para destruir os casamentos. E nós vamos falar aqui de vinho. E para falar de vinho, nós vamos falar da videira. Para falar da videira, nós vamos falar do fruto da videira. E para falar do fruto da videira, nós vamos falar naquilo que nós podemos produzir para que fazer um casamento seja bom, para fazer com que os filhos sejam abençoados em nome de Jesus. Hoje, para se produzir vinho, eu vou dizer para vocês como se faz para produzir vinho. Se procura um clima agradável, um clima em que se faça um pouco de sol, mas que não seja muito quente,
E que também à noite tem aquele frio, aquela brisa de frio que venha sobre a uva para fazer com que ela tenha uma resistência, uma boa conservação. Então, o tempero do clima faz com que a uva produza um bom vinho. E na família, na nossa vida também, tem que ter um clima para produzir alguma coisa. Alguém tem que ceder, alguém tem que abrir o sol, alguém tem que trazer a neblina, alguém tem que fazer algo para que aconteça alguma coisa. Se não, eu vou dizer para você, se os nossos casamentos hoje fossem como os casamentos mundanos, muitos de nós não estaríamos aqui com nossas famílias. Não estaríamos. Porque lá no mundo, ninguém quer abrir a nuvem para que o sol trate a uva. Ninguém quer fazer a neblina vir sobre a uva para que dê uma resistência, para que o sabor e o paladar do vinho seja bom, para que se produza um bom vinho. E isso na Europa, a região da França, da Itália, eles produzem considerados os melhores vinhos do mundo. Tem os vinhos chamados chateaus, os vinhos mais caros do mundo. É Chateau Grillon, é Chateau Sauternes, Chateau Terrasson, Chateau Champong, Chateau Neuf du Pape, Chenin de Pape. Eles produzem esses vinhos para que vender para as pessoas como vinhos caríssimos, rótulos caros. Porque eles dizem que estes vinhos são produzidos em regiões adequadas para se produzir um bom vinho. Isso tem tipologias bíblicas por trás. Isso tem sinônimos. Isso tem significado espiritual. Sabe por quê? Aqui no Chile, aqui na Patagônia, na Argentina, eles já estão produzindo os vinhos. Descobriram que o clima daqui tem as mesmas circunstâncias da Itália, da França, para produzir vinho. E eu vou mais longe ainda. No meu sertão pernambucano, já estão plantando uva e estão fazendo um vinho Carmené, que o Brasil inteiro ganhou como título de rótulo número 1 no segmento da uva. Sabe qual é o sentido espiritual que tem por trás disso? Jesus está dizendo, a minha alegria vai se espalhar por o mundo inteiro. Glória a Deus. A minha alegria não vai se concentrar numa região só. Jesus começa a demonstrar através das tipologias, através da história, através das coisas que ele está espalhando a alegria dele para o mundo inteiro. Então, regiões que eram incapazes de produzir alegria, casamentos que são incapazes de produzir alegria, Jesus está dizendo, eu estou chegando com a minha uva, eu estou chegando com o meu vinho, eu estou chegando na tua casa, aguarda mais um pouquinho que eu vou chegar. Não é mais a França que vai ter os grandes chateaus, não vai ser mais a Itália que vai produzir os champanhes maravilhosos. Não, eu estou chegando. Eu estou chegando. E aqui, naquela região, quando vai se produzir um vinho, não se coloca o nome da uva, se coloca Chateau Champlain. Então sabemos que aquela garrafa de vinho foi produzida na região de Champlain, na França. Então ali já sabemos que é um bom vinho. Chateau Terrasson foi produzido na região de Terrasson. Chateau Neuf du Pape foi produzido na região de Du Pape. Então sabemos que é bom. Mas aqui não temos a cultura de ter esse conhecimento de vinho. Então nós colocamos o nome da uva no rótulo. Pinot Noir, Carmené, nós vamos colocando o nome da uva, Cabernet Sauvignon Blanc, e vamos colocando rótulos. Irmão, onde é que você quer chegar com tanta uva, com tanto vinho? Eu quero chegar ao seguinte, quando nós não conhecemos, não temos o conhecimento, precisamos nos aprofundar e saber o que é que Deus quer do nosso casamento. E precisamos dar rótulos aos nossos problemas, dar nome aos nossos problemas. Porque, o problema foi gerado lá na região do Terrasson. Não, eu não conheço o Terrasson, mas eu conheço Carmené, Pinot Noir, eu conheço Cabernet Sauvignon. Vamos dar nome às coisas, para que os problemas do casamento venham sendo sanados, realizados com Cristo Jesus. Nós não podemos nos esconder por trás de um rótulo que Cristo não conhece. Nós não podemos nos esconder por trás de um rótulo que ninguém conhece. Como que eu vou apreciar um bom vinho se eu não conheço a região e dizer que é um bom vinho? Eu simplesmente vou dizer, é um vinho bom. Mas de onde partiu esse vinho? Será que ele vai manter a minha alegria? Será que este vinho vai manter alegre? Será que este vinho vai produzir em mim um sentimento de felicidade na minha família? Jesus começa a dar sinais. E Deus começa a dar sinais de Jesus. João capítulo 15. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. A videira é de onde se colhe a uva para se fazer o vinho. Jesus começa a dar sinais que ele é o bom vinho. Eu sou a videira verdadeira.
De mim vocês irão apreciar um vinho maravilhoso. De mim vocês irão tomar o melhor vinho. A verdadeira alegria que vocês vão ter no meio da família, no casamento, na igreja, na sociedade, no trabalho, na comunidade, será o vinho que terá o rótulo da videira verdadeira. Sou eu a videira verdadeira. E ele começa a dizer que nós também vamos participar desta alegria. Vós sois os ramos da videira. E ele começa a dizer como fazer para se produzir um bom vinho. E todo ramo que não produz fruto será cortado e lançado fora. Mas todo ramo que produz fruto, o Pai apolda para que ela produza mais fruto, mais alegria. O problema está justamente aí. Nós queremos produzir frutos a eiras. Nós queremos produzir frutos de qualquer jeito. Nós queremos produzir frutos que não agradam a Deus. E quando o Senhor vir nos poldar, nós não aceitamos esta polda. Eu estou dizendo a você que Deus insiste em nos poldar. Tanto que a mensagem que sai do altar é para arrancar alguns galhos que não querem deixar produzir uvas boas para trazer alegria para nossas vidas. E se nós não nos deixarmos ser poldados, Jesus é bem claro, ele vai arrancar, ele vai cortar. Sabe o que é cortar? É cortar aqui. Não tem mais como nascer outro ramo, não tem mais como nascer outra florzinha para que a uva brote e saia um bom fruto. Eu estive em Petrolina, Pernambuco, em uma plantação de vinhos. E eu estive ali. Tudo é computadorizado. Cada uva, pé de uva, recebe a sua água pela quantidade correta. O computador é programado a disparar um sistema de irrigação que vai regar aquele pé de uva na proporção que ele não fique muito cheio de água e que ele também não tenha sede demais para que ele produza uma boa uva. A nossa vida é um pouco desequilibrada. Nós queremos mais as coisas do mundo, às vezes, do que as coisas divinas. Nós queremos a água que o mundo quer nos dar, mas quando é para beber da água do Senhor, nós não queremos. Nós temos 4 cultos por semana, a gente às vezes vem um só. Nós temos 2 cultos de ensino, a gente escolhe o principal e mata um. Nós não queremos produzir um vinho puro, um vinho bom, para que as pessoas olhem, apreciem, bebam e digam, este é o verdadeiro vinho que foi gerado da videira verdadeira. E Deus começa a dar sinais divinos. Noé, quando desce da arca, quando Noé pisa os pés em terra firme, diz a palavra de Deus que a primeira coisa que Noé fez foi plantar uma vinha. Simbolizava Jesus Cristo. Noé já simboliza a videira verdadeira. Ele já começa a plantar uma vinha. Diz a palavra que Noé tomou do fruto da vinha, ficou bêbado, embriagou-se e ficou pelado, nu dentro de casa. Sabe o que significa? Quando você experimenta Jesus como a videira verdadeira, você está nu diante dele. Ele vê você como você é. Ele vê você com os seus pecados, com os seus defeitos. Ele vê você como você é. E diz a palavra de Deus que o filho de Noé cobre a nudez do seu pai. Cobre a sua nudez. A Bíblia vai simbolizando mais o vinho. Nabote, 1 Reis capítulo 21, vai dizendo que tinha um jovem chamado Nabote que herdou uma vinha. E o rei Acabe queria tomar aquela vinha desse homem. E ele lutou ao ponto de matar Nabote, para herdar a vinha de Nabote. Diante disso, a justiça divina veio sobre ele. Ninguém rouba a alegria do meu povo, ninguém rouba a alegria do meu servo, ninguém vai roubar a alegria dele. Sabe o que vai acontecer, você, Acabe? Você vai morrer e os cachorros vão comer, lamber o seu sangue. Se você ler o final do capítulo 22, Acabe morre e sai sendo arrastado num carro e o sangue dele sai derramado e os cachorros passam lambendo o sangue de Acabe. Sabe por quê? Satanás não pode tirar ali a fonte de alegria do casamento de ninguém. Deus não permite, sabe por quê? Porque Nabote deu a vida por a sua vinha. E ele lutou até o fim pela sua vinha. Ele perseverou até o fim pela sua vinha. Sabe o que representa os Acabes da vida hoje? Os adúlteros. Que querem chegar no meu casamento, querem chegar no teu casamento, querem desfazer os casamentos, querem fazer com que os casamentos se rompam, querem te encher de elogios, querem te encher daquilo, de bom conhecimento, de aparência, para roubar o teu marido, para roubar a tua esposa. Os Acabes estão aí. Mas aquele que luta pela sua vida, Deus honra. Deus não permite que ele morra. Deus não permite que aconteça nada. E se acontecer, a justiça divina vem como veio sobre Acabe. Os cachorros lamberam o seu sangue.
nós vamos mais adiante. Sobre a vinha. Jacó, quando foi abençoar os seus filhos, ele chama Judá. Em Gênesis 49, versículo 10, a partir do versículo 11. Ele diz, o cedro nunca, da autoridade nunca sairá da tua casa. E você, de você, será aquele da vinha, em que o jumentinho estará amarrado no pé da vinha. O que foi que Jesus disse quando foi preparar a ceia? Vão lá, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado numa vinha, e vocês vão pedir o dono emprestado e vão trazer aqui. Deus começa a dar sinais de onde virá a alegria da humanidade. Deus começa a demonstrar, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, de onde virá a alegria da humanidade. Ele disse, vocês vão pegar um jumentinho que está amarrado na vinha, que ele irá transportar o vosso rei. Isso tem um significado espiritual. A alegria nossa estava ali. O Rei dos Reis foi apresentado diante de Jerusalém na entrada triunfal para dizer, para produzir este vinho aqui. E em Caná da Galileia, vamos voltar ao texto, tem algo aqui de manhã que eu achei impressionante. Para se apresentar o vinho, o sommelier, ou mestre-sala, ou enólogo, como assim queremos dizer, ele precisava experimentar antes os vinhos que iriam ser servidos na festa. Interessante que ele provou aquele vinho que acabou. Ele tinha provado daquele vinho, e aos olhos dele, aquele vinho estava bom para se servir. Poderia servir o vinho à vontade, mas quando ele toma do vinho transformado, a água transformada em vinho, ele faz um questionamento que nem ele mesmo sabia. Sabe o que significa? Nós, quando nos casamos sem Cristo, achamos que o vinho é bom. Achamos que o vinho está bom. Até aprovamos. Não, vamos nos casar, é uma bênção, vamos nos casar sem Cristo, mas é uma bênção. Não, não é uma bênção. O vinho melhor é o vinho transformado. O vinho melhor é o vinho que ele disse, enchem essas talhas da purificação dos judeus. Ali era um simbolismo. Os judeus usavam aquilo para se purificar. São 6 talhas, cada um cabia aproximadamente 40 litros. 240 litros de vinho, aproximadamente, para segurar uma festa de 7 dias. Para não envergonhar os noivos, para não envergonhar os maridos, para não envergonhar a família, para não envergonhar ninguém. Sabe o que significa isso? Esta festa não foi realizada na casa deles. Essas talhas da purificação eram um lugar público, um lugar aproximado do templo, um lugar onde tinha pessoas que estavam ali presentes também. E Jesus está dizendo o seguinte, eu vou pegar aquilo que os homens acham que é a purificação dele, e vou purificar de verdade, e vou fazer com que eles bebam, para que aumente a alegria deles. E aquele sommelier, o enólogo, ele chega e fala, vem cá, senta aqui comigo. Os noivos, é costume deles pegarem um vinho inferior e deixar por último. Serve o bom vinho primeiro, depois que está todo mundo cheio, aí ele serve o vinho porque já não consegue discernir mais o gosto. Mas você fez diferente. Você deixou o vinho bom por último. Mas espera aí, esse vinho é bom, mas o primeiro que você tomou, você também achou que era bom. O nosso casamento ele pode ter 2 fases. A do vinho que nós achávamos que era bom, a do vinho que nós acreditávamos que era bom, mas na verdade acabou. E pode ter a fase do vinho transformada por Cristo. Jesus pode chegar e ver as talhas nossas vazias. Jesus pode chegar na nossa festa e ver nossas talhas vazias e dizer assim, encham as talhas. Encham as talhas. A ordem de Jesus para nossas vidas é encher as talhas. A ordem do Senhor para os nossos casamentos é encher as talhas. Jesus sempre manda nos fazer algo. Quando Lázaro morre, ele diz, tira aí a pedra. Jesus não veio aqui fazer milagre em pedras. Ele veio fazer milagres em homens. Ele veio fazer milagre em pessoas. E ele vai nos dizer, encham as talhas. Encham as talhas. Você sabe o que é encher 240 litros de água nas talhas? É muito esforço, irmão. É muita dedicação. É muito empenho. E nós hoje não queremos encher as talhas. Nós queremos ter um casamento abençoado, mas não queremos sofrer.
Nós queremos ver os filhos salvos, mas não queremos sofrer. Nós queremos ver os maridos transformados, mas não queremos sofrer. Nós queremos ver as esposas transformadas, mas não queremos sofrer. A renúncia de carregar 240 litros de água para encher as talhas, para que o Senhor possa vir operar. Você sabe por quê? O teu esforço em encher as talhas vai dizer a Jesus que você quer que Ele transforme a água em vinho. Se você não se prontificar a encher as talhas, se você não tomar uma atitude de encher as talhas, eu vou dizer a você, você corre o risco de ficar sem vinho na tua festa. Você sabe por quê? Jesus, Ele opera milagres, sinais, maravilhas e prodígios. Mas tem milagres de Jesus que serviu simplesmente para a felicidade momentânea do homem. E os outros milagres serviram para a edificação e salvação de muitos. E Deus quer encher a nossa vida de alegria. Mas Deus quer ver as talhas cheias. E água é uma coisa que nós podemos conseguir em qualquer lugar. Água hoje nós podemos conseguir em qualquer lugar. E se você não conseguir água, Jesus ainda diz, eu sou a água viva. Aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Ele te dá várias oportunidades de você encher as talhas. Ele abre um leque para que eu e você possamos encher as talhas. Porque Ele quer transformar isso em vinho. Ele precisa transformar isso em vinho. E se nós fugirmos disso, se nós abrirmos mão disso, eu vou ter uma notícia para dar para nós. O nosso casamento não resiste. Se nós não enchermos as talhas eram altas. Elas não eram tão baixas assim. Para caber 240 litros, 40 litros era uma vasilha muito grande. E para encher, normalmente não se tinha água na superfície, tinha que buscar no poço. Tirar água do poço para encher as talhas. Mas o casamento não pode acabar. Eu preciso ir até as últimas circunstâncias. Eu preciso lutar até as últimas circunstâncias. Eu preciso lutar, pelejar. Eu preciso tirar em água. Eu preciso encher essas talhas. Eu preciso encher minhas talhas. Jesus está chegando no meu casamento e eu tenho que encher as talhas. Eu tenho que achar a minha vida com as talhas cheias. Cheias. Sabe o que ele diz? Está cheia as talhas? Tirai, levai ao mestre-sala. Jesus é organizado. Jesus cumpre os rituais dos homens, como o pastor falou aqui de manhã, ele cumpre a lei, ele obedeceu a sua mãe, e ele cumpriu toda a organização da festa. Levai ao mestre-sala. Vocês não podem servir o vinho antes que o organizador da festa prove esse vinho. Levem lá. Depois que vocês tiverem a apreciação dele, vocês podem servir este vinho. Autoridade espiritual, irmãos. Os conselhos que o teu pastor te dá para o teu casamento, se você não os pôr em prática, não adianta nada você receber o vinho transformado. Se os conselhos que o teu pastor te dá acerca do teu casamento não forem praticados, se você não obedecer os princípios da autoridade espiritual, quem estava organizando aquela festa era aquele mestre-sala, era aquele sommelier, então nada poderia escapar aos olhos deles. Quem está cuidando da tua alma? É Cristo, amém. Ele designou quem para cuidar da tua alma? O teu pastor, irmão. Então, os conselhos do teu pastor nunca vai ser para que você abandone o teu casamento. Os conselhos do teu pastor vai ser sempre que você tem que tirar a água do poço para encher as tuas talhas, para que quando Jesus vier, as tuas talhas estejam cheias e Ele possa transformar esta água em vinho e manter o teu casamento firme, e manter o teu casamento com sabor, manter o teu casamento com gosto. Aí está o problema. Nós queremos transformar a água em vinho sem passar pelo mestre-sala. Nós queremos achando que o vinho já está bom e não queremos oferecer ao mestre-sala. Experimenta. Sabe por quê? Quando o mestre-sala bebeu, provou do vinho, ele disse, esse vinho é diferente. Sabe por que este vinho é diferente? Porque este vinho foi tirado da videira verdadeira. Ele estava sinalizando, este vinho aqui é especial. E um vinho especial hoje, uma garrafa de Castel Falsete hoje custa R$5.300. Uma garrafa de 750 ml custa R$5.300. Você sabe quanto custou esse vinho? A morte do meu Senhor na cruz do Calvário.
Você sabe qual é o processo para se fazer o vinho? Era tirar dos sapatos. As pessoas pisavam nas uvas, iam esmagando as uvas. Elas esmagavam as uvas com seus pés, porque Isaías já tinha profetizado acerca dele. E pelas suas pisaduras nós seremos sarados. 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 Glória a Deus. Para se fazer um bom vinho, teria que se pisar, se extrair o máximo da uva, se tirar o maior sumo da uva, se tirar o máximo. É aí que está o nosso problema. Jesus está em casa, como a videira verdadeira. Nós pregamos a uva do SBT, a uva da Rede Globo, a uva da Record. Nós pegamos a uva de tudo que é lugar do mundo. Mas quando chega a hora de pegar da uva de Cristo, para pisar essa uva, pisar, esmagar, para tirar o sumo, para tirar aquele sumo bom, precioso, ninguém quer. Ninguém quer ficar descalço. Sabe por quê? Quem ficava descalço antigamente eram os escravos. E aquele que não é escravo de Cristo, ele aceitou ser pisado pelos escravos, para tirar o melhor vinho. Sabe para quê? Para dar para o sommelier, para o mestre-sala, para dizer: esse casamento ainda tem jeito. Este casamento ainda pode ser salvo. Eles não vão passar a vergonha do divórcio. Eles não vão passar a vergonha, a desonra do divórcio. Porque neste casamento ainda não tinha filhos, né? Era o primeiro dia do casamento. Era as primeiras festas. Dos 7 dias, eram os primeiros dias do casamento. Então, a alegria não podia se acabar logo no primeiro dia. A alegria tinha que durar. A alegria tinha que continuar até o fim. Mas, por trás disso, precisamos entender o sentido espiritual. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Lucas, capítulo 5, versículo 36 em diante. Depois do vinho pronto, irmãos, há um processo para que se torne um bom vinho. Guardar o vinho. Vamos guardar o vinho? Lucas capítulo 5. Este vinho é descansado em barris. São barris, alguns de madeira, outros hoje de inox. E nesses barris são concentrados todos os sumos da uva. Eles descem para se concentrar, transformam-se em cristais que ficam ali embaixo, que é tirado só o líquido puro, precioso, para se fazer um bom vinho, para se rotular um bom vinho. E a safra que você consegue um bom clima, a safra que você consegue uma boa armazenagem, os bons armazéns, os bons recipientes para o vinho, é considerado as melhores safras. E hoje, para se tomar um vinho, Alma Viva, por exemplo, de 2004, você fala: este vinho é de uma boa safra. Irmãos, não vai dizer assim: não bebe, hein? Não, eu trabalho com isso. Eu não bebo. Sou convidado todo dia a beber. O sommelier que trabalha comigo, ele fala: experimenta aqui. Eu falei: eu tenho um vinho melhor para você, o vinho da videira verdadeira. Quando você beber desse vinho, esses vinhos aqui não servirão de nada. Esse Castel Falsete de 5.300, você vai quebrar e vai dizer: eu tenho um vinho precioso. E tem um detalhe: o meu vinho é feito à base de água. À base de água. Eu disse isso a ele, todo dia, todo mês eu conto vinho com ele, eu evangelizo ele lá dentro. O meu vinho é a base de água. Ele falou: um dia eu vou beber desse vinho ainda. Eu falei: por que não agora? Experimente. Pegue, abre a taça do teu coração que eu vou te servir. Eu vou arrancar a rolha e vou trazer uma garrafa inteira. Eu vou te embriagar com o Espírito Santo se você aceitar. Glória a Deus. Eu vou te servir como sommelier. Ele olha assim para mim e fala: deixa, um dia eu vou beber desse vinho. Vamos guardar o vinho? Lucas capítulo 5, versículo 36. E Jesus disse esta parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova e costura em uma veste velha. Se fizer isso, romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Ele começa pela roupa, né? Ninguém pega um remendo
um pedaço de pano novo e vai arrumar uma roupa velha. O ideal é que você pegue um pedaço já de uma roupa velha e coloque naquela roupa velha. Eu que sou sertanejo, já vesti muita calça remendada no Pernambuco. Muita. Em tudo que é lugar que você possa pensar, atrás, na frente, no joelho. Mamãe remendava as calças, nós não tínhamos condição e eu já vesti muita roupa remendada. Mas quando se coloca um remendo novo, todo mundo vai ver. Ele comprou um tecido novo para remendar uma calça velha. Vamos entender o resto? Aí ele pega o versículo 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. E sim, ele pega o vinho novo e coloca em odres novos. Porque se ele colocar o vinho novo em odres velhos, os odres vão se romper e vai desperdiçar todo o vinho. Vai derramar todo o vinho. Irmão, o que é que isso quer dizer? Para que nós tenhamos famílias e casamentos transformados, tem que haver perdão. E perdão é o odre novo. O odre velho não pode perdoar. O odre velho, quando ele recebe o vinho bom, que é Cristo Jesus, quando ele recebe Jesus Cristo, se ele não for nascido de novo, ele rompe. E Jesus se derrama na vida dele. E ele perde todo o vinho, toda a alegria. Se você não perdoar, se você não renunciar, se você não fizer nada disso, se transformar em uma nova criatura, vai receber esse vinho transformado, água em vinho. Se você não for um odre novo, nascido de novo pelo sangue de Cristo Jesus, você não vai suportar. Você não vai suportar. Você vai se deixar encher. Mesmo sendo odre velho, você vai se deixar encher, porque você está ali à disposição de Cristo, e a igreja está vendo que você está à disposição de Cristo, e você vai se deixar encher. Mas vai chegar um tempo que este vinho vai começar a mexer com as estruturas. Este vinho vai começar a tirar aquilo que não vai produzir alegria. Este vinho vai começar a mexer, a tirar, e você não vai deixar ele tirar. E o vinho quer tirar. E por natureza, quando o vinho é produzido, ele quer ter uma fermentação boa. Ele quer ter um ponto bom para alcançar o paladar daquele que vai beber. Ele faz de tudo para isso. E ele se mexe dentro de você. E se você não for um odre novo, vai se romper. E o vinho vai derramar. E vai ser desperdiçado. A tua alegria vai sair por água abaixo. A tua alegria vai sair. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando você é um odre novo, Jesus entra como vinho novo. O vinho feito na hora, para encher as talhas. Ele entra na tua vida e ele começa a mexer nas tuas feridas. E mexer, como eu falei no bode, na ferida do bode, dói muito. E você começa assim a ser um odre novo, a resistir que ele mexa, a resistir que ele fermente, a resistir que ele alcance o ponto perfeito para transformar a tua vida. E aí é levado ao mestre-sala, é aberto o odre e todos vão beber deste vinho. Sabe por que ninguém vai beber do vinho do odre velho? Do odre velho? Porque ele se rompeu. Ele se rompeu. Então você está passando por uma luta no teu casamento, isso pode servir de testemunho para os outros. Você pode ser um odre novo na vida do outro. Você pode dizer para ele, eu tive tanta luta na minha vida, mas eu nunca desisti do meu casamento. Meu casamento chegou ao ponto de fracassar. Meu casamento chegou a um ponto de rachar. Meu casamento chegou a um ponto de não existir mais. Meus filhos estavam perdidos. Sabe o que é isso? É o odre novo suportando a fermentação do vinho dentro dele para não romper. É o odre novo que recebeu o vinho, mas vai conservá-lo, porque ele sabe que este vinho da alegria, ele vai fazer de tudo para que este odre não se rompa, para que o vinho não se derrame e a alegria dele vai embora. Ele vai lutar, ele vai perseverar. Ele é um barril novo e ele está ali com as argolas de aço, o protegido, com uma cola. Ele não quer perder nenhuma ml deste vinho. E quando o vinho dá o ponto, ele distribua alegre a todos com esta alegria.
porque eu sou o odre que suportei o vinho novo dentro de mim, para me manter alegre, para produzir a verdadeira alegria que o mundo não pode nos dar e não pode nos oferecer. Então, irmãos, não basta só ter o vinho, não basta só Jesus transformar o vinho, tem que saber aonde esse vinho vai ser guardado, tem que saber aonde esse vinho vai ser conservado, porque ele deixa bem claro aqui para os fariseus e para os judeus: não se põe vinho novo em odres velhos. Jesus se recusa a dizer: se você não for um odre novo, não me guarde, porque senão você vai se romper, você vai ser destruído. Mas, irmão, Jesus disse isso, vai ser destruído? Vai. Sabe por quê? Ele disse em João capítulo 15 que todo aquele fruto, aquele ramo que não produz fruto, ele corta e lança fora. Ele corta. A mesma ideia ele está dando aqui depois do vinho pronto. Ele começa o processo antes mesmo da uva nascer. Ele já começa dizendo que tem que ser um ramo novo. Se não for um ramo novo, podado, não vai dar fruto. E depois de podado, dar fruto, ainda vem o segundo processo: guardar o vinho. Se não tiver um odre novo, estoura. Vai embora. Sabe por que o odre novo, irmãos? O odre novo aguenta pancada. O odre novo aguenta o clima pesado. O odre novo vai suportar o clima frio, o clima quente. O odre novo vai ser guardado num local para que depois aquele vinho alcance a fermentação perfeita e possa ser distribuído entre todos. Aí, para encerrar, depois do processo do vinho feito, desde a época de Noé, desde a época de Nabote, desde a época de Jacó, simbolizando Cristo Jesus, este vinho está pronto. E agora é o próprio Jesus que quer beber conosco. Ele reúne os seus discípulos e diz: pegai, bebei, este é o meu cálice, é o meu sangue, que é distribuído entre vós. Se você não beber deste vinho, você não tem parte comigo. Quem não beber deste cálice não terá parte comigo. Quem não beber deste cálice não terá parte comigo. Você quer ver um odre velho? Judas Iscariotes foi guardar o vinho novo dentro de um odre velho, se rompeu. O vinho na vida de Judas derramou-se. E na hora da última ceia do Senhor, ele não estava ali, porque ele guardava o vinho novo em odres velhos. E Jesus quer que eu e você tome o cálice da nova aliança. Ele quer nos fazer beber do cálice da nova aliança, porque ele vai preservar, ele vai fazer com que nossa família seja preservada, mesmo que você acha que o seu vinho já está se transformando em vinagre. Quando o vinho se transforma em vinagre, é o último estágio do vinho, ele não serve mais para nada, a não ser para jogar fora. Sabe que vinho é esse que se transforma em vinagre? É um vinho que não é cuidado, um vinho que não é tratado, um vinho que não é apreciado, um vinho que está ali abandonado. E Jesus não é qualquer vinho, irmãos. É o vinho tirado da videira verdadeira. Jesus é o vinho tirado da videira verdadeira. E para teu e meu privilégio, ele diz que nós somos enxertados na videira, para que venhamos produzir fruto, produzir alegria, para que este mundo veja que através do nosso casamento, vidas e pessoas possam ser abençoadas. Esse é o plano de Deus. É colocar o vinho novo em um odre novo. É começar o processo da produção do vinho, desde a época da videira até o dia de beber. Pegai, bebei. Este é o cálice da nova aliança que é distribuído entre vós. Sabe o que ele está dizendo? Se alegrem comigo. Se alegrem comigo. E este vinho simboliza a morte e a ressurreição de Cristo na cruz do Calvário, como também simboliza a sua vinda na terra. Sabe por quê? Ele disse: nunca mais eu beberei do fruto da vinha até que eu venha. Ele fez uma promessa. E se você quer beber de novo desse vinho verdadeiro na glória de Deus, fique firme nessa promessa. Se transforme num odre novo.
Seja um odre novo para suportar este vinho, para suportar a fermentação desse vinho, que os problemas do dia a dia virão. Satanás quer fazer com que este vinho seja jorrado, Satanás quer fazer com que a alegria saia da tua família, Satanás quer fazer com que a alegria saia do teu coração, porque ele tem um plano e um interesse. Só transformar o rótulo deste vinho em um rótulo qualquer. Um rótulo qualquer não se vende por preço bom. Um rótulo qualquer, Satanás faz dele o que quer. Eu vou dizer para você o que é um rótulo qualquer. Uma mulher deixa o marido e vai se prostituir por R$1,99. Ela se transformou em um rótulo qualquer. Um jovem deixa Jesus, vai fumar uma pedra de crack de R$5. Ele se transformou num rótulo qualquer. Um homem tira o seu pão de cada dia para pagar uma prostituta para se satisfazer. Ele se transformou num rótulo qualquer. E um rótulo qualquer, ele não tem valor. Um rótulo qualquer no supermercado é colocado na gôndola de baixo. Porque só compra quem tem condição de comprar um rótulo qualquer. Então ele vai atrás do rótulo qualquer aonde estiver. Para ele, é a condição que ele tem para comprar. Mas Jesus te valoriza tanto, que ele quer que você faça parte do processo da produção da alegria do vinho desde o começo. Ele te dá o direito de ser enxertado na videira verdadeira. Ele te dá o direito de Deus deixar você ser podado por ele, para que você produza fruto. Depois do fruto produzido, ele disse: olhe para os campos, já estão brancos, estão prontos para a colheita. Ele te dá o privilégio de fazer a colheita. Ele te dá o privilégio de dizer pelas suas pisaduras nós fomos sarados, de você fazer parte do processo do vinho, de você pisar para tirar a essência poderosa da alegria do vinho de Cristo. E ele te dá o dever e o direito de guardar a sua palavra como um odre novo. Ele te dá o direito de chegar na ceia do Senhor e beber do cálice e dar do mesmo cálice para você beber. Jesus está sempre nos dando oportunidade de reconciliação, de transformação. Jesus sempre vai proporcionar momentos para que nós sejamos alegres. Irmãos, a minha pergunta nesta noite é: qual é o vinho que nós estamos bebendo? Qual é o vinho que nós estamos bebendo? A Bíblia fala que Deus irá derramar o cálice da sua ira sobre esta terra. E eu queria dizer a você que quem bebe do vinho de Cristo Jesus nunca será alcançado por este cálice. Nunca será atingido pelo cálice da ira de Deus. Sabe por quê? Porque você sentou na mesa do Senhor. Você tomou o melhor vinho. Você bebeu o vinho da alegria verdadeira. E o vinho da alegria verdadeira, ele produz alegria, mais alegria, mais alegria, mais alegria, mais alegria. E Jesus quer que eu e você bebamos deste vinho. Sabe por quê? Os nossos filhos estão aí. Eles estão chegando. E eles vão tomar um cálice nessa vida. Eles hão de beber um cálice nessa vida. Vamos ficar de pé. E eu prefiro que eles tomem o cálice que nós tomamos. O cálice produzido por Jesus. Para que tenhamos alegria. Jesus é tão maravilhoso, que ele chega para Deus e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas no entanto seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que ele morresse na cruz do Calvário para que eu e você venhamos ter alegria. Vamos orar? Senhor nosso Deus, o Pai Celestial, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos que o mestre Sala venha na nossa casa. Há um pedido de socorro, porque nós temos todos os ingredientes em casa. Nós temos água. Nós temos a Bíblia Sagrada, que representa as talhas, que pode produzir muito vinho, 240 litros. Nós temos tudo para que o milagre seja feito. Deus, nós precisamos de alguém que dê a ordem para encher as talhas.
Nós precisamos que venha alguém dizer: encham as talhas, fazei tudo o que ele vos disser. Parece que esta ordem não tem sido muito expressa no nosso meio. Ou então nós não estamos ouvindo, porque a Bíblia disse: ouçam o que o Espírito Santo diz às igrejas. E hoje de manhã o Espírito Santo disse: encham as talhas. A mensagem de hoje que ficou no meu coração foi: encham as talhas. Não desista. Encham as talhas. E eu dizia: Deus, dá muito trabalho encher as talhas. Mas ele disse: encham as talhas, porque eu serei contigo. Eu serei contigo por onde quer que andares. Encham as talhas. Se acabar a água do poço, eu vou tirar água da rocha, mas você vai encher as talhas. Deus Santo e querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu confesso ao Senhor que nossas talhas estão vazias. Vazias, porque nós estávamos confiando no vinho da nossa festa. E eu digo ao Senhor: ele acabou. Este vinho acabou. Precisamos encher nossas talhas, para que o Senhor venha e transforme no vinho bom da alegria. Precisamos vir ao Mestre Sala, para que ele nos ordene a distribuir esta alegria no meio do casamento, no meio dos convidados. Porque a Bíblia fala que Jesus e seus discípulos e sua mãe foram convidados. A Bíblia faz questão de dizer o nome das pessoas que foram convidadas, ela não menciona o nome da multidão. Porque são poucas pessoas que vão nos ajudar a nos reerguer. São poucas pessoas que vão nos oferecer a verdadeira alegria da transformação da água em vinho. Não é o mundo lá fora que vai fazer isso. E sim, os mestres-salas e os serviçais, que representa o pastor e os obreiros da casa do Senhor, que vão dizer: encham as talhas, que o papel nosso é distribuir. Encham as talhas, que nós vamos distribuir no teu casamento orações, para que ele seja fortalecido. Encham as talhas, que nós vamos jejuar por você. Encham as talhas, que nós vamos fazer de tudo para que o Senhor não destrua o teu casamento. Encham as talhas. Pai Celestial, e nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem feito de tudo para que o nosso casamento não seja destruído. Nos últimos dias, o Senhor tem nos conduzido a ser odres novos. Odres novos. Pessoas transformadas pelo teu poder. Pessoas que digam, se humilhem e digam: eu quero recomeçar de novo. Eu perdoo o passado. Eu esqueço tudo o que aconteceu. E eu vou começar uma nova vida contigo. Eu disponho a recomeçar. Porque o que mais Satanás quer é lembrar do ego que nós éramos. Para dizer que nós não temos capacidade de nos encher deste vinho. Mas o que mais Jesus quer é nos mostrar que nós somos odres novos. 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eis que os odres velhos se passaram. Eis que as coisas velhas se passaram. Jesus está dizendo: eis que os odres velhos se passaram. E eu quero que vocês sejam odres novos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Jesus quer que nós sejamos alegres, de fato e de verdade. E a nossa alegria só vai começar quando o nosso vinho acabar, quando nós enchermos as talhas, e quando nós deixarmos Jesus fazer o milagre, quando nós guardarmos este vinho no nosso odre novo, para que ele tenha a fermentação perfeita, para assim nós sejamos curados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Para que nós possamos nos assentar na mesa com os santos e participar da ceia do Senhor com alegria e dizendo:
Eu sou digno de beber deste cálice da nova aliança, porque eu passei pelos processos para a apreciação de um bom cálice de vinho. Eu sou uma pessoa alegre em Cristo, porque a alegria de Cristo neste mundo, só ela vai suprir a alegria superficial que nós temos. É isso que faz o cristão crescer. É isso que faz o cristão suportar as dores. É isso que faz ele suportar os sofrimentos, porque a alegria dele vem do verdadeiro vinho gerado da videira verdadeira. Que o Espírito Santo ministre ao nosso coração nesta noite, para que possamos sair daqui alegres e felizes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, o pastor Alain sempre dá títulos às mensagens dele, e ele deu o título de manhã hoje, o bom vinho. O vinho novo, alegria nova. Eu queria dar um título a essa mensagem. O bom vinho, parte 2. O bom vinho, parte 2. Porque eu confesso a você que o que eu bebi de manhã aqui foi um vinho bom, excelente. Um vinho multiplicado. Um vinho que saciou a minha sede. Um vinho que me alimentou. Um vinho que me trouxe esperança. Um vinho que me trouxe alegria. Um vinho que me deu vontade de viver mais e mais para Cristo. Um vinho que me trouxe o desejo de apreciar muito mais esse vinho, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.